Derrota no clássico, o primeiro tempo até positivo, o segundo tempo já um pouco mais questionável, o desempenho do Cruz Maltino nesse confronto contra o Flamengo. Então vamos falar um pouco sobre Vasco 0, Flamengo 1, confronto que abriu a série da semifinal do Campeonato Carioca. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Eu tô aqui no estádio Newton Santos para fazer esse pós-jogo de Vasco 0, Flamengo 1, confronto que abriu a série de semifinal do Campeonato Carioca e que foi uma derrota do Cruz Maltino por 1-0 com um gol marcado pelo Bruno Henrique já na segunda etapa. Esse confronto evidencia uma coisa que o Carille até falou aqui na coletiva de imprensa, que é uma disparidade entre o desempenho do Vasco nos dois tempos. Fez um primeiro tempo muito positivo e no segundo tempo não conseguiu sustentar essa intensidade por vários motivos. Ele pontuou, por exemplo, situações, enfim, de concentração, mas também, claro, de problemas físicos, né? Enfim, é óbvio que há uma disparidade física entre as duas equipes, fica evidente pela partida de hoje. Não que precisasse que ficasse evidente dentro do campo, mas, enfim, quando a prova vem, fica ainda mais fácil de pontuar. Bom, fato é que fica um recado muito negativo dessa partida para a projeção da partida da volta, né? Porque havia a expectativa de que o Vasco conseguisse trazer um pouco mais de competitividade ao confronto, ao trazer o mando de campo aqui para o estádio Newton Santos. E apesar de ter se visto isso nas ações do jogo, no resultado final, que é o que de fato importa para garantir o avanço para a decisão do Campeonato Carioca, não pôde se perceber isso. O Vasco teve sim chances de conseguir interferir no placar, de conseguir marcar gols, teve chances que dá para dizer que foram claras, mas o Flamengo teve oportunidades ainda mais claras, evidenciando como o ataque do Flamengo, enfim, além de ter mais qualidade, né, acredito que é muito melhor municiado pelo restante da equipe. O Vasco, que até mesmo pela escalação que veio a campo com o Fábio Carille, mostrou que não teria como competir no aspecto de criação de jogadas. O melhor criador do Vasco no primeiro tempo, acho que é seguro dizer que foi o Felipe Coutinho, e estava atuando praticamente como uma marcação no lateral, que era o Wesley, né? Então, assim, de fato é uma diferença muito grande no que cada equipe tem a oferecer como perigo e, enfim, é desanimador, mas nada que fosse inesperado, por assim dizer. Mas o recado maior que fica é do Vasco que não tem a capacidade de se adaptar, né? Porque começa até bem, primeiro tempo, no segundo tempo acaba sofrendo o que eu diria que foi uma reviravolta, né, na narrativa do jogo, né? O Flamengo consegue, enfim, controlar melhor a partida, as ações de jogo, chegar mais ao ataque, e o Vasco não consegue se reposicionar. Tenta a troca no, basicamente acho que foi pelo Jair, pelo Lloyd, enfim, e praticamente abre o time, né? Não sei qual foi a ideia do Fábio Carille com essa substituição, mas claramente não funcionou, porque a partir dessa troca o Flamengo teve ainda mais espaço para conseguir criar suas jogadas, teve chances ainda mais claras de gol, teve uma inclusive claríssima com o Luiz Araújo dentro da pequena área que só não virou um gol porque o Luiz Araújo finalizou por cima do gol. Aí, enfim, fica a explicação do jogador do porquê de ter errado isso, mas mérito por mérito é uma jogada clara de gol que o Vasco cedeu para o Flamengo. Não tirando o mérito do Flamengo, é óbvio, mas a postura defensiva do Vasco, principalmente na intermediária do meio-campo ali, definitivamente patrocinou muito do que foi esse volume de jogo do Flamengo. E o Vasco volta a campo nesse mesmo Newton Santos para enfrentar o Nova Iguaçu no meio da semana, confronto da segunda fase da Copa do Brasil. Enfim, já está há mais ou menos uma semana treinando nesse gramado, então não dá nem para colocar na conta do gramado diferente de São Januário, né, o gramado sintético. Expectativa é por ver o Vasco conseguindo fazer valer o seu favoritismo, né? É a equipe que tem a obrigação, digamos assim, de passar de fase. Apesar do Nova Iguaçu ser, em teoria, mandante, mas essa lógica a gente vê que na arquibancada não vai se aplicar, né? Afinal, o Vasco certamente vai trazer mais torcida, então tem que justificar tudo isso, tem que avançar. E no próximo sábado, no Maracanã, vai de novo enfrentar esse Flamengo e vai ter que fazer alguma coisa muito diferente para poder não de novo ser derrotado. Se conseguir um empate, eu acho que moralmente nem fica tão feio assim, mas obviamente, até mesmo uma vitória simples de 1-0 não tá nos planos, tem que vencer por 2-0 no mínimo. E eu acho difícil isso acontecer, sendo bem sincero. E pontuando individualmente, eu acho que vale falar da partida do Paulo Henrique, que contribuiu muito defensivamente, conseguiu gerar de fato muito perigo ali para o que eram as investidas ofensivas do Plata. Ofensivamente, eu acho que também se saiu muito bem, criou boas oportunidades, inclusive sustentou o jogo dele durante os 90 minutos, poucos erros individuais cometidos, fisicamente também muito bem disposto. Eu acho que vale falar positivamente também do Lucas Freitas, fez uma partida bem segura, dentro das circunstâncias, né? Apesar de que foi a falha defensiva dele que patrocinou o gol do Bruno Henrique, mas acho que num todo dá para dizer que fez uma partida muito positiva. E, enfim, Lloyd e Garré, estreias bem modestas, o Lloyd errando bastante, ainda falta de ritmo, Garré, enfim, ainda com uma rotação bem menor. Acho que o aspecto negativo maior fica pelo Payet, que entrou no segundo tempo, cara, a condição física dele, na teoria, tá plena, não se sabe de nenhum problema físico e tudo mais, e ainda assim, muito abaixo.
Teve um lance que ele perdeu na corrida, se eu não me engano, pro Guilhermo Varela, sendo que o Varela tava 5 metros antes dele na bola, sabe? Era uma bola que o Payet tinha que ter conseguido interceptar, cara. Falta de condicionamento físico tem sido um problema grave para essas partidas recentes dele. Enfim, fica difícil até mesmo de falar qualquer coisa positiva sobre ele nesse jogo. Até fez uma quase assistência no último lance do jogo, numa bola que ele cobrou a falta partindo do lado direito para dentro da área, mas assim, muito pouco para poder diminuir o que foi essa partida bem modesta dele, né? E o Carille, assim, é difícil colocar, cara, em palavras, porque é óbvio que há uma disparidade entre os elencos, cara. São elencos bem diferentes, não dá pra tirar o mérito dele. Até como eu falei nessa substituição que ele traz o Lloyd ali, pra mim foi quando ele perdeu o jogo taticamente. Mas dentro do possível ele conseguiu fazer o time competir. Eu acho que é injusto, por exemplo, pedir a saída dele, como eu tenho visto muitos fazerem. Eu acho que, além de qualquer outra coisa, é muito cedo. É um começo de temporada. Óbvio que, enfim, não vou ficar aqui defendendo o treinador. Pode ser que daqui a algum tempo ele prove que a paciência não valia a pena, mas até aqui não vejo motivo pra pedir a demissão dele, por mais que o desempenho nos clássicos acho que deixa a desejar, mas eu acho que tem muitos outros fatores para você falar, além do Carille em si. Eu acho que o Carille, dentro do possível, dentro do que ele tem ali à disposição, ele tem conseguido produzir boas partidas e é isso, é torcer que as coisas se encaixem. O ano tá começando, o brasileiro vai começar no final do mês. Teremos Sul-Americana, tudo correndo bem em Copa do Brasil e vão ser muitos momentos de amostragem para analisar o trabalho do Fábio Carille. Bom, eu fico por aqui. Obrigado por você que viu esse vídeo até o final. Recomendo sempre as redes sociais, estão aqui na tela. E, claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, aquela baboseira de sempre aí que é protocolar, a gente tem que falar aí. E é isso, tamo junto, valeu e até a próxima.